Ferrari passou por inspeção surpresa em Barcelona, vamos falar sobre isso e mais agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar pelo seguinte, foi confirmado que Lance Stroll passou por um pequeno procedimento no seu punho para poder dar uma resolvida nas dores, conforme trouxemos para vocês também em outros vídeos, e a imprensa espanhola está agora teorizando que Lance Stroll, na verdade, vai correr no Canadá. Isso é interessante porque existe uma possibilidade muito grande dele não correr, ainda mais que passou por um procedimento. Nós sabemos que é muito pouco tempo de recuperação, mas a Aston Martin diz que é um procedimento pequeno, não é nada demais, apenas uma pequena correção. Então, em tese, pelo que os rumores estão falando, ele vai correr no Canadá. O que vocês chamaram a atenção, vocês viram recentemente, é que o Drugo não esteve na lista inicial para Le Mans, ou seja, Drogovic ficaria a cargo desse carro da Aston Martin num primeiro momento, se o Stroll não correr. Só que o Stroll, teimoso do jeito que é, talvez corra, o que chama atenção, já que muito se fala dele não ter mais saco para a Fórmula 1, dele não querer mais estar ali. Aí você pensa, poxa, se o cara não tem saco, não quer estar ali, para ele tudo é chato, etc., por que ele vai continuar ali, né? Por que ele vai correr? Mas, assim como ele fez no Bahrein em 2023, que, vamos dizer novamente, ele fez uma bela corrida, mesmo estando com pouquíssimo tempo de recuperação, agora ele quer novamente correr e quem sabe até faça uma boa prova. Outro detalhe importante é que o Canadá é a prova de casa do Lance Stroll, então não surpreende ele querer correr, porque a sua corrida de casa é um momento especial para ele, etc. Ele vai querer estar presente. Só que tem um detalhe nisso tudo aí. A história de que ele já vinha sentindo dores, etc., não está agradando todo mundo, ou não está convencendo todo mundo, e o David Croft é mais um que não está indo muito nessa onda. O Croft, que é o narrador da Sky Sports F1. Ele acredita que a versão verdadeira do que está acontecendo está mais para aquilo que vazou da Aston Martin, dos mecânicos, de que Lance Stroll teria dado um chilique nos boxes e então socado alguma superfície um pouco ali mais dura e com isso machucou novamente o punho que já estava antes debilitado por causa do acidente de 23. Croft afirma que se ele vinha sentindo dores há 6 semanas, conforme a equipe afirma, por que então a equipe já não tirou ele da corrida em Barcelona, por exemplo, antes mesmo do qualifying? Por que não tomaram alguma atitude em relação a isso? Por que esperaram chegar num momento tão crítico para poder, enfim, tomar uma atitude? São questionamentos válidos. Eu não vou dizer aqui que ele está viajando porque são questionamentos válidos, até porque a Aston Martin tomou uma reprimenda da FIA por não ter falado abertamente sobre a situação do Stroll, e aí fica a questão. Quando que a Aston Martin falaria e por que não falou antes e qual a extensão da lesão do Stroll? Tudo isso a gente vai ter que esperar para ver, para entender o que está acontecendo. Me fala aí se você acredita na versão da Aston Martin ou não. Passando para a Sauber, nós temos boas notícias após o bom upgrade que teve no carro no último Grande Prêmio. A equipe revelou planos para introduzir um novo pacote de atualizações antes da pausa em agosto, após as melhorias eficazes no GP da Espanha, que o Hülkenberg, por exemplo, terminou na 5ª posição. Eles estão focados em otimizar a carga aerodinâmica e também antecipar a produção de peças, mesmo com os novos regulamentos de 2026 já aí a todo vapor. O Iñaki Rueda, que é o diretor esportivo, destacou a aceleração na produção de peças como uma mudança significativa desde a nova gestão. E nós temos que lembrar que eles já atualizaram assoalhos, sidepods, também visando melhorar a carga aerodinâmica. E por último, as atualizações já foram projetadas, já estão em fase de produção e não há planos para uma outra atualização após essa grande atualização, que é aquilo que a gente tem conversado no canal há algum tempo. As equipes, como tem esse regulamento de 26 aí já no horizonte, vão buscar colocar todas as suas atualizações até a última prova dessa primeira parte, porque depois você tem as férias de verão, e nas férias de verão em diante o foco deve ser 2026. Inclusive a gente vai ter também a mudança de escalonamento de desenvolvimento, que também já abordamos aqui no canal algumas vezes, o que vai ser muito importante visando 2026. Então essa brincadeira da Sauber, na verdade, pode render muitos frutos. Se eles conseguirem mais um bom pacote, eles vão conseguir então um carro bem legal para estar disputando pontos ali até o final da temporada. Isso vai resultar em menos tempo de desenvolvimento CFD e túnel de vento,
porém vai resultar em mais dinheiro entrando. E é interessante ver o Rueda falando sobre a nova gestão da Audi, que tem acelerado a produção de peças. Isso pode ter a ver, com dinheiro, pelo simples fato de que agora a Audi está colocando dinheiro, um dinheiro que antes a Sauber não tinha tanto assim. Então é bem plausível essa explicação do Iñaki Rueda de que as coisas estão começando a andar mais para frente, de que a produção está mais acelerada, etc. Me chama a atenção, espero que consigam um bom resultado e eu quero saber a sua opinião e expectativa, obviamente, aí também falando de Bortoleto na Sauber. Para finalizar este vídeo, nós vamos de Ferrari. Nós temos aqui duas notícias importantes. A primeira é relacionada à questão do desenvolvimento em si. O chefe da equipe, o nosso querido Frederico Vasseur, está afirmando que não vão desistir de 2025, terão mais atualizações grandes para a Ferrari ainda, eles veem potencial e ele repete o discurso que vem citando há algumas semanas. A gente tem trazido para vocês esse discurso do Vasseur de que a Ferrari não desistiu e ela vai ainda arrumar esse carro de 25. É uma tarefa árdua, difícil, mas que ainda assim, vamos supor que a Ferrari consiga arrumar esse carro. Ela pode brigar ali por um segundo lugar de construtores efetivamente. Vamos esperar para ver, né, se a Ferrari vai mesmo atingir esse objetivo, mas o ponto-chave aqui para a gente é o seguinte: a Ferrari passou por uma inspeção a mais em Barcelona. A FIA fez questão de inspecionar em momentos aleatórios os carros das equipes para verificar as asas. Até aí tudo bem, a FIA se reserva esse direito, ela pode fazer isso. O detalhe que chamou a atenção de muita gente é que pouco antes do qualifying, a Ferrari foi chamada para uma inspeção que estava fora do cronograma, fora até mesmo do cronograma surpresa, o que aumentou aí os rumores de que a Ferrari teria alguma coisa fora dos conformes na sua asa dianteira nova. Só que passou na inspeção e aí ficou no ar. Afinal, a Ferrari tem alguma coisa errada, teve que mexer em alguma coisa, ou simplesmente a FIA foi aleatoriamente ali? O que aconteceu para a Ferrari passar por uma inspeção a mais, para ela ser verificada uma vez mais na sua asa dianteira, sendo que nem era a equipe foco. A equipe foco é a McLaren, a Mercedes, e a Ferrari estava ali de gaiato. Então o que aconteceu? Porque se vão ali na McLaren, vão na Mercedes, talvez até na Red Bull, beleza, faz sentido. Mas a Ferrari já não tinha uma asa que era muito flexível, e agora então ela passa por uma avaliação além das demais da aleatória que já estava sendo programada pela FIA. O que aconteceu com essa asa dianteira da Ferrari? Eles vão ter que mudar mais alguma coisa para o próximo Grande Prêmio? Nós vamos ter que saber só na próxima prova. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, lembrá-los da nossa parceira aqui, a camiseta Paddock BR. Você encontra vários modelos 100% algodão não encolhe. Lembrando da promoção de Dia dos Namorados, em compras acima de R$350, você coloca uma camiseta a mais lá no carrinho e vai levar ela de graça com o cupom AMORZÃO. Mas você entra pelo nosso link, hein? E aí o cupom AMORZÃO. E se você efetuar compras inferiores, aí você tem o cupom Ressaca Motor para um descontinho também em frete grátis. Lembrando da Instant Gaming com vários lançamentos grandes, nós tivemos inclusive evento de jogos ontem, bem legal, então não perca na Instant Gaming os vários jogos também. Um grande abraço, valeu e falou!